muita alegria, com muita satisfação, nós estamos recebendo em nossos estúdios, convidado hoje do Jornal da Band, o ex-prefeito e pré-candidato a prefeito na cidade de Votorantim, Carlos Augusto Pivetta, hoje no partido PSB. Pivetta, obrigado por estar conosco, a agenda realmente vai ficando mais intensa, né? Você como pré-candidato a prefeito na cidade de Votorantim, obrigado. E a primeira pergunta que eu lhe faço, por que você quer voltar a ser prefeito em Votorantim? Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Douglas. Um grande abraço a todos que estão nos ouvindo. Na realidade, é uma necessidade. Primeiro, porque eu sou oposição ao que nós temos visto em nossa cidade, né? Segundo, porque desde que nós deixamos o governo, que fizemos uma coligação com o ex-prefeito Cassola, de quem fui vice, depois na continuidade conosco, Votorantim perdeu todas, a palavra é essa, todos os programas sociais, programas culturais, as obras, as questões estruturais. Eu dou o exemplo do aterro sanitário, que voltou à condição de lixão. Eu dou o exemplo do índice de mortalidade infantil, que tem atingido patamares astronômicos. Pela primeira vez na história de Votorantim, a nossa educação ficou abaixo do índice do Saresp. Então, são situações que levaram a cidade a necessitar de uma reconstrução. E as lideranças de nossa cidade, são várias lideranças se formando um grande grupo com os partidos progressistas, União Brasil, PSD, PDT, o PSB, nos procuraram como a única opção que possa enfrentar e ajudar a reconstruir a cidade, liderar esse processo de reconstrução. Eu já havia, desde que eu deixei a prefeitura, prometido que não faria mais disputa eleitoral. Você sabe que eu não dependo da política, nós temos nossa vida própria, profissional, graças a Deus, muito bem conceituado. Mas aí veio esse desafio com a nossa cidade, que eu amo, e infelizmente as opções que se colocaram como possibilidade de fazer oposição à cidade não tem o preparo ainda, neste momento, necessário para o desafio que se impõe. E é por esse motivo que eu aceitei esse desafio, para cuidar melhor das pessoas de Votorantim, para que Votorantim novamente possa se colocar no seu lugar de destaque que sempre teve. Hoje nossa cidade ela perde para todas as cidades da região em qualquer quesito. E, como eu falei, são quesitos objetivos para demonstrar as condições. E é por isso que, do ponto de vista pessoal, não tenho mais vaidade, já fui prefeito, não tem mais o porquê fazer esse enfrentamento, mas é um desafio. E eu não posso fugir desse desafio com o povo da minha cidade. Pivetta, você citou vários partidos que compõem a sua pré-candidatura. Claro que nós temos aí as convenções final de julho, início de agosto. Muitas conversas continuam acontecendo. Enfim, você acredita que você pode ainda compor com mais partidos essa sua pré-candidatura e a sua candidatura oficial? Sim, nós estamos trabalhando muito para isso, Paulinho, porque o que nós queremos realmente é criar uma grande frente, né, para que nos ajude a governar, para que Votorantim possa novamente ter grupo político com projeto político para a cidade, para que a cidade não seja com ações pontuais aqui ou ali, de acordo com o governo de plantão e com a vontade de plantão de quem está no governo. Então nós estamos buscando todas as forças políticas, independentemente do viés ideológico dela, para que juntos nós possamos fazer esse projeto vingar. Agora, você conhece a cidade, você mora na cidade de Votorantim, foi vice, já foi prefeito, você circula pela cidade de Votorantim, você já elencou os seus principais motivos, né, para tentar voltar a ser prefeito da cidade, dizendo que a cidade hoje perde em vários índices, enfim. Mas no dia a dia, conversando com a população, qual é a principal reclamação, qual a principal dificuldade hoje do votorantinense? As pessoas querem ser ouvidas, Paulo. O cidadão paga o seu imposto, o cidadão ele faz a sua parte. E quando ele precisa do poder público, não existe. As pessoas não querem nada, elas querem que quando vá ao posto de saúde tenha médico, que quando o médico receite um remédio, tenha o remédio, que quando precisa do exame, tenha o exame, que quando precisa de segurança, tenha a voz, tenha a vez, que quando... limpar, fazer zeladoria da cidade passou a ser novidade em Votorantim. Tal é o abandono das coisas, que quando o filho dele precisa de uma educação de qualidade, tem educação de qualidade. As pessoas não querem muito, elas querem ser ouvidas. Elas querem uma prefeitura e um prefeito que dê atenção a elas. Não também é a resposta. O que nós temos visto nos últimos anos são governos
que se fecham no seu quadro, com o seu grupo político, e governam apenas e tão somente para esse grupo político. E deixam o restante da cidade sem qualquer tipo de participação. Então, a principal reivindicação que eu vejo das pessoas é que elas querem ser ouvidas, elas querem participar. Não é só o que fazer, é o como fazer, de que forma fazer, né? Então, esse enfrentamento para mudar essa forma de governo, eu tenho certeza absoluta que é o grande trunfo hoje. As pessoas querem estar presentes na vida pública, elas não podem ser tratadas como sendo ignoradas, que é o que elas mais reclamam. Nós somos ignorados, ninguém nos dá sequer resposta, né? É claro que você tem questões objetivas, a questão da segurança é um problema sério na cidade, você tem a questão da saúde, que também é um problema muito sério, porque não há organização da saúde. Em todos os setores que nós colocarmos os olhos na nossa cidade, a gente, infelizmente, tem críticas a fazer. E é com pesar que eu digo isso, porque eu gostaria que a cidade estivesse funcionando, que a cidade estivesse bem, que a gente tivesse orgulho da nossa cidade. Nós precisamos resgatar o orgulho de ser votorantinense, não o primo pobre de algumas cidades da região. E é isso que nós faremos. Agora, você fala sobre primo pobre de algumas cidades da região, vamos falar de investimento, quer dizer, cidade precisa de investimento, muito se fala a respeito da receita do IPTU, metro quadrado em Votorantim, muitas reclamações a respeito disso, mas investimento, trazer empresas para a cidade também pode ser uma prioridade. Claro, quem movimenta a cidade é a iniciativa privada. Quando você tem um conglomerado comercial, quando abre um grande supermercado, quando você tem um mall, quando você tem uma galeria, obviamente que você muda a cara daquela região, né? Você faz as coisas funcionarem. Então nós temos que dialogar com a iniciativa privada, nós temos que abrir o espaço com a iniciativa privada e principalmente facilitar com que o empresário ele possa desenvolver as suas atividades, não ser um empecilho para que a empresa permaneça em Votorantim. E mais, sermos proativos. Eu te dou o exemplo da antiga Dixie. Em 2016, a empresa foi embora, está lá a área, e não há nenhum governo que foi proativo no sentido de voltar às atividades com outra empresa, de ajudar as empresas a fazerem isso acontecer. O cadastro dos barracões que a cidade tem, você poderia estar buscando empresas, ser proativo, para que os empresários possam compreender a nossa cidade e entender que ali é o local em que ele pode desenvolver a sua atividade, né? Nós fizemos isso na disputa com o shopping, nós trouxemos o Shopping Iguatemi na cidade, nós somos muito proativos, nós disputamos com Sorocaba à época o Shopping Iguatemi. Na verdade é dividido, né? Não, para com isso. Parte na Sorocaba e parte na Votorantim? Fica um tiquinho para Sorocaba, o restante é nosso, o Shopping Iguatemi é todo nosso. E eu fico pé da vida, desculpa a expressão, quando eu vejo empresário ganhando dinheiro em Votorantim e a prefeitura se omitindo em permitir que essa empresa, inclusive, use o nome de Votorantim. As empresas do Shopping Iguatemi são todas de Votorantim. Pizzarias, todas naquela região são de Votorantim, escolas de inglês famosas. E eu não sou contra o empresário. Eu fico pé da vida da prefeitura não saber aproveitar a oportunidade que esse empresário está colocando e poder dizer, olha, se essa empresa está aqui, ela é líder de mercado, venha você também. É uma oportunidade que se coloca. Agora, alguns se escondem. Eu não gosto de falar, mas, por exemplo, tem rádio que faz a sua publicidade com o nome de Sorocaba e a concessão é Votorantim. Isso me irrita. Aí sim me irrita, né? As pessoas querem esconder Votorantim. Não, Votorantim tem que provar para o empresário que ele tem condição de ganhar dinheiro e não tem por que esconder a palavra Votorantim da sua atividade. Perfeito. Só para esclarecer a questão do shopping, quando você fala shopping Iguatemi, você considera o Esplanada também, O Esplanada, o Carrefour é todo Votorantim. Eu diria que mais de 80% do shopping Esplanada pertence a Votorantim. Eu fiz trabalho, você quer ver? O Macro. Até 2010, o Macro pagava IPTU para Sorocaba. Nós entramos na justiça e conseguimos. Agora tem lá um atacadista, o Max, Votorantim. Só que eu não vi ninguém de Votorantim
fazendo um trabalho com eles na área de emprego, em aproveitar esse momento econômico, né? Então, é isso que nós estamos falando. Nós precisamos ser proativos, nós precisamos conversar com o empresário e mostrar para o empresário que em Votorantim ele tem oportunidades. E aí sim, nós faremos a atividade econômica ocorrer na nossa cidade. O Douglas está aqui, também tem questionamento, só para não fugir desse assunto. Que você adora. Quando a gente fala do Tatiana e fala do Jardim Novo Mundo, Sorocaba, Votorantim, também tem uma disputa aí, não tem? Não tem disputa. Está bastante já claro. Já está definido Essa isso. questão da definição territorial, ela já está definida, né? Já teve sentença, transitou em julgado, parada do alto também. Você já tem todas as situações bem definidas geograficamente. Nós sabemos onde estão os limites de cada município, onde é a sala que é Votorantim, onde é a cozinha que é Sorocaba, como na parada do alto, quem recebe esgoto, quem recebe a água. Essas questões tem. Agora, o nosso shopping, ele é Votorantim, na grande maioria deles, né? Estão localizados na cidade. Você tem problemas às vezes de feriado, porque em Votorantim é feriado, Sorocaba não, e vice-versa. Agora, dia 15 de agosto em agosto, Sorocaba, dia 15. Dia 15 de agosto é aniversário de Sorocaba. As lojas de Sorocaba contam como feriado, as de Votorantim não. Na pandemia nós tivemos regras distintas para as duas cidades, é óbvio, mas se você pega, por exemplo, salas de cinema, Votorantim é a segunda ou terceira cidade de toda a região sudeste em número de salas de cinema, graças ao Shopping Iguatemi. E isso não é colocado de uma forma clara para as pessoas, né? Votorantim tem sim uma atividade econômica muito grande. Agora, se você não tem transporte para os nossos jovens trabalharem no segundo turno no shopping, as lojas do shopping acabam pegando trabalhadores de Sorocaba, porque sequer transporte você coloca para os bairros para que os nossos jovens possam trabalhar no shopping. Então, a atividade econômica ela vem e o poder público tem que organizar e ser facilitador dela. Tá certo. 6h39, hoje conosco aqui no Jornal da Band, ex-prefeito, pré-candidato a prefeito da cidade de Votorantim, Carlos Augusto Pivetta, hoje no PSB do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Com quem nós estivemos a semana passada, lá em Brasília. Douglas Vale. Pivetta, boa noite, obrigado por estar junto com a gente aqui. E a pergunta é bem direta. Nós tivemos, nos últimos anos, nós temos falta de diálogo entre prefeitura e Câmara Municipal. Tivemos aí na história de Votorantim 2 vereadores que acabaram sendo cassados, tiveram seus mandatos cassados e tudo mais. Como é que o senhor pretende dialogar, voltar a ter esse diálogo, principalmente com a Câmara Municipal de Votorantim? Haja vista que todas as pessoas, todos os candidatos que vêm ao Jornal da Band falam o seguinte: até a eleição acabar, a gente tem a disputa. Depois da eleição não tem mais partido. A cor é Votorantim. Como é que dá para se trabalhar isso? Isso é um jargão que se coloca e é real, mas na realidade a Câmara é correlação de forças. Então tem que colocar os dedos onde realmente existem, Douglas. E primeiro, respeitar o Legislativo como poder autônomo. Legislativo é legislativo, executivo é executivo. Não confundir as áreas. Você acaba tendo subprefeitos dentro da Câmara, né? E a prefeitura acaba você tendo prefeitos fazendo o papel de legislador. Então, primeiro, respeitar o papel de cada um e cada um compreender o seu papel e dessa forma a gente construir pontes, né? A sociedade também tem que fiscalizar essa relação para que ela seja mais republicana possível, né? Então, dentro disso, como nós pretendemos ouvir a população, o vereador é um representante eleito também e, como tal, tem que ser respeitado. Então, é criar um diálogo qualificado, republicano e transparente com todas as forças da cidade. No momento que você elege, é real que você governa para toda a população, independentemente de quem ele votou. E do vereador e de que ao partido pertence o vereador que está trabalhando aquelas questões que eventualmente ele defende, aquelas bandeiras que eles defendem. Então, eu não vejo problema, já fui vice-prefeito numa coligação muito ampla, já fui prefeito e dialoguei muito bem com a Câmara. Aliás, eu tive vereadores do meu partido à época que votaram contra projetos que nós enviamos. E isso fez parte, nunca ninguém foi retalhado, essa é a diferença. Você não pode retalhar aqueles que pensam diferente. Você não pode perseguir aqueles que pensam diferente. E eu acho que essa é a diferença. Nós precisamos pacificar a nossa cidade para que a Câmara exerça
corretamente o seu papel fiscalizador, que se tivesse exercido corretamente o seu papel fiscalizador, com certeza nós teríamos muitas CPIs abertas, não só contra os próprios pares da casa, que acabou sendo cassado, mas principalmente contra aqueles que administram a cidade. Tem contratos a serem vistos, tem uma série de situações que a Câmara se omitiu. Piveta, outro assunto importante é a questão habitacional da cidade, né? As áreas que acabam sendo invadidas, áreas verdes, enfim. A gente tem um questionamento aqui sobre a comunidade Palmeirinha, que fica ao lado do bairro Itapeva, enfim. Você tem conhecimento disso? Qual é a sua visão a respeito dessa questão? Já era para termos resolvido isso lá atrás. Nós fizemos o maior programa de desfavelamento, um dos maiores do Brasil. Esses dias eu estive em São Carlos, na Câmara Municipal, falando com os vereadores da experiência de Votorantim, indicado que fui pela Caixa Econômica Federal, por algumas pessoas, obviamente, não pela instituição, pela experiência que nós temos. Infelizmente, o governo seguinte, quando nós trouxemos o programa de desfavelamento, o governo seguinte não aplicou corretamente a receita que teria que fazê-lo. Qual era essa receita? Primeiro, para cada grupo de apartamentos, você levar aquela comunidade que já estava cadastrada, que já estava preparada para isso, nesse local. Eles pipocaram, a palavra é essa, pegou uma pessoa de cada área e colocou naquela habitação. Então você tem que formar nova comunidade. Sem trabalho social não tem como dar certo isso. Segundo, as áreas, nós fizemos no Jardim Archila. Tinha a comunidade, nós fomos lá, construímos casas, pegamos aquela comunidade, só tiramos do local e colocamos nas novas habitações. E aquele local, imediatamente, nós transformamos num parque. Nós fechamos aquela área pública e ela retorna ao município para dar destinação. Fizemos isso com atenção às pessoas e respeitando a comunidade. Porque, veja, Douglas, aquela comunidade, ela já frequenta a escola, já está na igreja, já joga futebol, já tem o posto de saúde. Agora, você deslocar essa comunidade, você cria novas demandas. E, infelizmente, o programa habitacional, ele previa a manutenção dessas pessoas, a solução de moradia, e o governo seguinte, ele não respeitou esse critério, fez cruzamento e não assentou, não deu oportunidade de moradia para todos aqueles que estavam. Então, manteve um núcleo, vamos dizer assim, logo em seguida teve novas ocupações, não teve força para segurar essas novas ocupações e os problemas das favelas retornam a Votorantim de forma forte, como é o caso do Palmeirinha. Está muito maior do que nós deixamos em 2012 e mesmo tendo tirado as famílias de lá, ou grande parte das famílias de lá. Isso mostra que a receita, é aquilo que eu falei, é o como fazer, não é o que fazer, é o como. Você quer ver um exemplo? Ciclovia lá da Vila Nova. Quando você ouve falar, abriu uma ciclovia, que bacana, né? Legal, tem uma ciclovia, que bom. Aí quando você vai olhar a obra, serve para nada. Tanto é que se fala em demolição, em dar outra destinação para isso. Então, a questão é a experiência, a competência, é o preparo de quem está fazendo. Isso é que nos diferencia, nesse momento em nossa cidade. Não basta ser oposição. Eu sou oposição e sei fazer. Nós temos competência para fazer, nós temos preparo para fazer, e é por esse motivo que eu aceitei o desafio de liderar esse grupo, porque nós sabemos fazer, nós sabemos resolver esses problemas e iremos resolver esses problemas. Legal, o ouvinte André participa conosco, alguns ouvintes aqui interagindo conosco no Jornal da Band. Ele diz o seguinte: lá em casa, residencial Sicília, com mais de 1.560 apartamentos, não tem nenhuma linha de ônibus de Votorantim. No domingo e no sábado são reduzidos os horários. Ninguém trabalha ou ninguém usa ônibus no final de semana em Votorantim? É a pergunta, é o questionamento do ouvinte André, morador lá do residencial Sicília. O André tem toda a razão, veja. 2020 venceu, é rapidinho, vou tentar resumir. 2020 venceu a concessão da Autônomo São João. O prefeito da época, ele simplesmente renova por mais 6 meses, quer dizer, uma concessão de 20 anos, pegou de surpresa, né? Impressionante isso. Tanto é que ele não tinha licitação pronta. Renova por 6 meses, depois por mais 6 meses, depois renova por um período indeterminado e sai fora quando ele perde as eleições e deixa. A prefeita seguinte renova com a empresa, depois retira essa empresa e faz um contrato emergencial com a atual empresa que está lá agora, e só recentemente, 4 anos depois do final da concessão, é que faz a tal licitação para que efetivamente a cidade tenha transporte. Nesse período todo, pasme você, Paulinho,
a prefeitura vem pagando por esse contrato emergencial. O ano passado, se você puxar no site de transparência da prefeitura, você que é expert nisso, você vai ver que foram pagos 18 milhões de reais para City Transporte em contrato emergencial. E aí o André pergunta, cadê meu ônibus? Eu pergunto também, André, cadê o tal ônibus? Aí teve licitação, não fizeram pesquisa de origem e destino, que é onde você efetivamente consegue saber para onde as pessoas se deslocam, e aí você define as linhas e horários, não fizeram nada disso, abriram uma licitação dessa forma, e aí o resultado, as pessoas não têm ônibus sequer para poder fazer lazer. Viveta, obrigado pela sua participação. Quem está mandando um abraço para você é o vice-prefeito de Votorantim, Rodrigo Krieger. Está dizendo aqui, estou com meu pai, o Arnaldo Krieger, grande seu Arnaldo Krieger, São Bentista, ouvindo o Jornal da Band. Bar do Arnaldo. O Bar do Arnaldo, ouvindo o Jornal da Band, dizendo aqui um abraço para o nosso futuro prefeito. Estou impressionado com o conhecimento, capacidade de diálogo e liderança do Piveta. Tá aí o vice-prefeito falando. Eu quero dar um abraço para o Rodrigo Krieger, porque ele é a prova da falta de diálogo. Nós temos um vice-prefeito, aliás, na história de Votorantim, nós é que conseguimos terminar o mandato com os vice-prefeitos. Porque uma pessoa da índole do Rodrigo, da capacidade do Rodrigo ser colocado para fora do gabinete, literalmente, a ponto dessa questão de parar na justiça, isso demonstra o ranço que nós temos que acabar na cidade, a perseguição política que nós temos que acabar na cidade. É por isso que nós estamos disputando a eleição de novo, Paulinho, para pacificar a nossa cidade, para que o governo seja amigo da sociedade, não um carrasco daqueles que pensam de forma diferente. Carlos Augusto Piveta conosco. Piveta, obrigado. Eu é que agradeço, um grande abraço, Douglas, a todos os ouvintes.